Capítulo 1. Entre ela e as estrelas. Bastava um passo para além da soleira, e ela estava fora de casa, no pequeno pátio de entrada, espaço para um carro que eles não possuíam. Ela levantou a cabeça e lançou o olhar para longe, mirando as estrelas no profundo azul escuro do céu. No peito ressoava silencioso um questionamento indistinto e vago, algo como uma leve tendência, um sutil desejo, uma busca indizível. Um aroma subia da alma calada, mas presente, e do espaço distante devia chegar um sussurrar suave, pois sempre que dava a garota voltava, noite após noite, para olhar para as estrelas. Elas fortaleciam o imperceptível chamado interior e escoravam suas interrogações sobre a vida. Uma magia invisível piruteava no ar, mesmo que, a olhos estranhos, aquelas parecessem somente noites comuns. A quietude ao redor amparava depois do dia de trabalho em casa. O silêncio da noite cobria como um manto sereno as vozes e obrigações ouvidas e cumpridas. Aquele tempo de solidão era refrescante. Aos 14 anos, o mundo inteiro parece abrir as portas à jovem alma que se debruça sobre a vida. No panorama interior, novas e estranhas sensações e anseios, como repentinas correntes elétricas, surpreendem e agitam o coração. O instinto pressente as infinitas possibilidades que a vida traz. E ainda assim, apesar de não estarmos cientes, em meio ao caleidoscópio da existência, um caminho está obscuramente se acercando. Do longínquo céu escuro, ela devia sentir como um animal fareja a água a quilômetros de distância, que seu futuro a chamava. Um inimaginável e imprevisível destino. Maria, o que você está fazendo lá fora? Vem para dentro! A voz clara e forte de sua mãe ecoou na noite e não dava opção. Sobressaltada, Maria voltou rapidamente para dentro. Devia ter se esquecido de alguma coisa. A louça já estava lavada e guardada. Talvez o fogão não tenha ficado limpo como sua mãe gostava. Precisava prestar mais atenção. Ela era às vezes uma garota distraída ou simplesmente interessada em coisas diferentes da rotina doméstica. Sua mãe não tinha paciência. Seu mundo eram a casa, os filhos e o marido. Exigia que tudo fosse feito sem pestanejar. Maria, porém, diferentemente de todos na família, tinha suas estrelas à noite, com as quais, na misteriosa troca de olhares e emoções, foi lentamente se tornando a mulher que um dia seria minha mãe. Seus pais eram imigrantes vindos de uma cidadezinha situada no lado externo da Puglia, região que cobre o conhecido Salto da Bota Italiana, que em tempos antigos se tornou uma ponte natural entre o Oriente Grego e o Ocidente Romano. Polignano a Mar é um vilarejo construído sobre altos rochedos de frente para o faiscante anil do mar Mediterrâneo. Lá toda a família nasceu. As habitações, inicialmente extraídas da pedra bruta, foram transformadas nos séculos em casas quadradas, baixas, brancas e essenciais, de um ou dois cômodos. Singelos e obscuros recuos na parede, à meia altura do chão e cobertos por cortininhas, eram frequentemente os ancestrais das camas e dos quartos de dormir que só alguns possuíam. Os banheiros não tinham encanamento, e a penúria de água atormentava a cidade mesmo 30 anos depois, quando, na minha adolescência, costumávamos passar lá nossas férias. Na parte antiga da cidade, as ruas eram, e ainda são, passagens um pouco maiores que a largura de um carro, sem calçadas, lembranças de tempo em que só se andava a pé e os burros arrastavam carruagens carregadas de frutas e verduras. Idosos e mulheres ainda hoje colocam uma cadeira do lado de fora da porta, onde se sentam e batem papo, tricotam, sonecam ou só observam. Entre as rugas da pele, resultado das muitas horas debaixo do sol ardente, seus olhos miúdos prescrutam quem vai e quem vem, quem para, quem brinca, quem conversa, o que conversa e o que faz. Todo desvio da conduta moral e social é inexoravelmente radiografado, motivo pelo qual nenhuma das mulheres da família, fora minha avó, se sentiu jamais à vontade em Polignano. Entre a turquesa do céu e o lustro do mar, Polignano se debruça sobre o leste europeu. À sua frente vê-se a terra da Albânia e logo abaixo dela a Grécia, ambas a poucas horas de barco.
Apontada pelo oráculo de Delfos como terra promissora, foi para a Apulia, região onde Polignano se localiza, que se dirigiram no século VIII e VII a.C. camponeses, artesãos e mercadores vindos da sofisticada civilização grega. Sua implantação aqui, como em outras localidades do sul da Itália, foi tão bem sucedida que após alguns séculos não mais colonos eram, mas habitantes orgulhosos da Magna Grecia, a Grande Grécia, com seu crescente prestígio cultural e comercial. 2000 anos e mais se passaram, e o esplendor da civilização de um tempo se dissolveu, assim como a rocha sólida e lentamente pulverizada pela ação impiedosa do vento do tempo. Foi então que minha mãe nasceu, em plena Segunda Guerra Mundial, em 1941. Os cidadãos de Polignano a Mare, trabalhadores do campo e pescadores, estavam nessa altura moldados pela atividade braçal, pela sobrevivência obstinada e pelo rígido conservadorismo católico. Ao lado das solenidades religiosas e do louvor aos seus santos Damião e Cosmos, a única festa socialmente santificada, o único pecado ao qual era permitido ceder com devota alegria é, ontem como hoje, o da gula. Montes de azeitonas, das grandes, verde claras, doces e redondas, as pequenas, roxas e ardidas. Peixes e frutos do mar, uvas, figos da Índia, vinhos escuros e fortes como a terra, pães doces e salgados, taralli e focaccia, e outras 1000 maravilhas da arte da transformação do trigo, fazem da dieta uma opção insustentável. Talvez por causa das delícias culinárias nas quais é mestre, o povo ainda é entre os mais joviais da Itália do Sul. As rígidas regras sociais são acompanhadas por risadas e bom humor. A vida é dura, mas seu povo sobrevive às dificuldades comendo, fazendo festa e conferindo a vida do outro. Quando estive lá pela primeira vez, encontrei, para minha surpresa, outras mulheres de olhos verdes e cabelos castanhos escuros, com feições que lembravam as da minha mãe. Cheguei a fantasiar, se tratar de uma herança vinda de lugares longínquos, como o norte da Grécia, porque os outros italianos do sul têm feições diferentes. Foi meu nono Totó que introduziu os olhos verdes na família. Ele era um homem rústico, de estatura baixa e bigodes finos, um trabalhador incansável, cuja expressão séria era o resultado das muitas madrugadas de trabalho, dos calos nas mãos e do conhecimento certeiro de quem sabe o quanto é difícil ganhar o pão de cada dia. Ainda na meninice foi para a labuta diária nas estradas de São Paulo, catando jornais, junto a seus 2 irmãos. O pai deles, com o revólver na mão, ameaçava tirar-lhes a vida caso não voltassem à noite com dinheiro suficiente. Todos os filhos desse meu bisavô morreram do coração, e relativamente cedo. Meu nono, o último deles, deixou este mundo sem fazer barulho e sem dar trabalho aos 69 anos de idade, após uma cirurgia supostamente bem-sucedida no coração. De poucas palavras, com seus olhos verdes, se podia reconhecer a ternura que o coração guardava. Amava as festas, ele mesmo tocava sanfona. Um copo de vinho era suficiente para fazê-lo cantar e dançar. Então a gravidade da vida tomava asas, e meu nono virava um homem engraçado e animado, o que provocava vergonha incontida da nona. No tempo em que a minha mãe nasceu, ele era um pescador cuja família vivia no Brasil. Ele havia voltado para Polignano, sua cidade natal, para fazer o serviço militar e lá ficou. Conheceu Páscoa, casou-se e fez família. Mas trazia em si as sementes da mentalidade do novo mundo, quer ele soubesse ou não. É um mistério para mim porque ele escolheu a nona para ser sua mulher, já que ele sempre disse que ela era para ser freira. A história conta que um dia, caminhando pelas ruas, ele avistou na sacada de uma casa uma moça bonita e alta, dos cabelos morenos encaracolados e rebeldes, em contraste com seu aspecto tímido e retraído. A moça tinha 20 anos. Sua inteira jovem vida havia transcorrido no ambiente de casa e nas ruas de Polignano, onde os limites culturais e sociais de sua família encontravam confirmação. Seu único interesse sentimental até então havia sido um jovem, de quem rapidamente desistiu, após ser convencida por uma amiga, provavelmente invejosa, de que ele poderia não ser um bom partido, já que a irmã tinha tuberculose. Páscoa casou com Totó, guiada por crenças mais fortes do que o amor passional que ela nunca conheceu. Seu modelo feminino era o da mulher casta, feita para ser esposa, fiel e mãe. Tinha vergonha de sua altura, que superava de uns poucos centímetros a do nono. A beleza de seus traços era motivo de acanhamento, não de orgulho.
Mais do que tudo, ela queria ser aprovada tanto pelos outros quanto por seu Jesus, cujas expectativas se confundiam com aquelas sociais que Páscoa havia mamado junto ao leite materno desde sempre. Mesmo querendo ser modelo de católica devota, passiva e sofredora, ela não podia dissimular sua figura imponente e o caráter forte. Seria esta a incongruência, motivo interior de seu fervor religioso? Seria esta a raiz de seu constante rezar? Sentimentos intoleráveis para uma alma simples e dura podem tê-la levado a querer se purificar de todo pecado, mesmo quando este é só uma frágil e vaga possibilidade. Limpeza era sua marca, asseio da casa, cuidado nos detalhes, das roupas, dos corpos, dos objetos. E os 4 filhos eram postos na linha, quisessem ou não, porque o trabalho, seja ele dentro ou fora de casa, era sagrado. O casamento entre o nono e a nona aconteceu em 1937. A partir daí, a cada 2 anos nasceram os primeiros 3 filhos, a caçula só após o nono voltar da guerra. 3 das crianças herdaram os belos olhos verdes, com uma leve graduação que vai do mais escuro ao mais claro, dom este de minha tia Neneta, linda como poucas. Brinquedos e doces nunca foram vistos na infância dos meninos. A comida era escassa, e quando Nono deixou sua ocupação de pescador por ter sido chamado uma segunda vez para a guerra, a nona e o primogênito Carlos se viraram como podiam, catando verduras e frutas na época das colheitas. O pós-guerra italiano foi triste e arrastado. O país havia perdido guerra, homens, cidades e prestígio. A saída da miséria era a imigração. E em 1950, o nono pegou um navio de volta para São Paulo com a intenção de trabalhar até juntar o dinheiro para as passagens de sua família, o que demorou quase 2 anos. Quando Páscoa e as crianças embarcaram no navio no inverno de 1951, Maria era uma menina de 10 anos, pálida, magra e sardenta, com 2 tranças caídas sobre os ombros e um grande ponto de interrogação em seus olhos verdes. Após intermináveis dias de enjoo, balançando sobre o mar, eles finalmente avistaram Totó no cais da cidade de Santos. Com ele havia um casal de tios desconhecidos que levaram Maria consigo por algumas semanas até Totó conseguir uma casa com pelo menos um cômodo grande o suficiente para a família inteira dormir. Treinado a dar duro e a não se queixar, em poucos anos o nono conseguiu adquirir uma banca de jornal no alto de uma das íngremes ladeiras das Perdizes em São Paulo, bairro que ele preferiu à Moca, onde vários de seus parentes moravam, ou ao bairro do Brás, no qual até uma rua Poliana Mar existe. Em Perdizes, aos pés da mesma ladeira, Totó comprou um sobrado de 2 quartos no número 814 da rua Vanderlei. Foi nesta casa que minha mãe começou a olhar para o alto e para a frente, prescrutando as estrelas. O nono e o Carlos, seu braço direito, costumavam se levantar de madrugada, pegavam um bonde que passava na Avenida Sumaré, na época ainda estrada de terra, e iam até o centro da cidade, onde compravam os jornais do dia, viajavam de volta até os pés da ladeira, a escalavam carregados de jornais e finalmente abriam a banca às 5 da manhã. Leonardo, o irmão mais novo, os ajudava quando não estava na escola. Ele, porém, não gostava daquela vida. Ao preço de brigar com seus pais, continuou estudando durante anos até conseguir entrar na USP, onde se tornou economista, enquanto Carlos herdou a banca. Em casa, Páscoa estava no comando, e a rotina das mulheres era tão dura quanto a dos homens. Sendo a filha mais velha, Maria carregava sobre os ombros expectativas pesadas. Ela havia de ser um modelo de dona de casa. Sua mãe contava com ela para tudo, e as duas dividiam o trabalho diário. Não sobrava tempo para diversão. Ler era permitido somente uma vez por semana. Os poucos livros e revistas que as crianças possuíam permaneciam guardados no baú fechado, no andar de cima da casa. Maria ansiava pelos domingos à tarde, quando poderia abri-lo e ver as revistinhas que o pai havia trazido da banca. Ao completar a 5ª série, minha mãe foi retirada da escola e colocada num curso de corte e costura. Saber costurar era uma habilidade importante para uma mulher, e daquele momento em diante a única coisa que Maria não fez foram sapatos. Agora que ela gastava horas sentada à máquina de costura no pequeno quarto dos fundos, cabia sua irmã mais nova, Neneta, substituí-la em algumas das tarefas da casa, o que ela não gostava nem um pouco. Maria era uma jovem dócil e obediente. A compreensão da realidade chegava a ela de forma embaçada e, portanto, não tinha noção do que estava faltando em sua vida.
Sua mãe cuidava deles, mas seus modos não nasciam daquilo que hoje idealizamos como amor. Páscoa sentia a urgência interior de ser socialmente aceita e temia intensamente a aprovação alheia. Como resultado, os filhos eram intimados a se conformar aos estereótipos que ela havia trazido consigo de sua pouco esclarecida família lá no pequeno vilarejo italiano. Ternura e laços afetivos eram secundários. A estátua de mármore que Leonardo uma vez sonhou batendo na porta de seu quarto e assustando-o à morte, representava a inflexível mentalidade social que ela estava atuando, impondo aos filhos, que é dura e fria, porque não tem sentimentos. Assim sendo, Maria não podia compreender por que sua irmã estava tão insatisfeita. Neneta crescia rapidamente e estava se tornando uma menina rebelde e brava. Quando aos 13 anos ela fugiu de casa, ninguém entendeu suas razões. Páscoa, num misto de vergonha e repulsa, manteve a distância. Totó colocou um anúncio no jornal e saiu em busca de sua filha. Encontrou-a de cabelos pintados de loiro, na delegacia da polícia. Neneta, porém, preferiu passar 9 meses no internato para menores problemáticos do que voltar para casa. As persistentes dores de cabeça e de garganta de Maria constituíam outro fato incompreensível para seus pais. Totó levou ao costumeiro primeiro socorro brasileiro, centro espírita. Em seguida, uma benzedeira para que lhe tirasse o mal olhado que supostamente algum vizinho teria lhe jogado. Somente muitos meses mais tarde, descobriram que Maria precisava de óculos. As horas gastas dobradas sobre a máquina de costura no pequeno quarto sombrio dos fundos haviam feito seu estrago, enquanto que pensamentos e sentimentos não falados fizeram o resto, atacando a garganta e que desde então seria seu ponto fraco. Do pequeno vilarejo no sul da Itália à cidade de São Paulo, poucas coisas haviam realmente mudado. Mulheres e homens haviam-se de encarnar à expectativa social e cultural que lhes era destinada de nascença e imposta como leis divinas e eternas. Qualquer tentativa de escapar disso definiria a pessoa como insana.